Boa tarde, pessoal! A gente está de volta aqui com o nosso mini curso de CorelDRAW e nessa aula a gente vai começar a mexer de fato com o programa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender como iniciar um novo documento e o que a gente faz para configurar esse novo documento que a gente está iniciando para atender algumas das nossas necessidades. Bom, para começo, a gente tem que vir aqui em Arquivo, Novo, e aqui nós vamos criar o nosso primeiro documento. Nessa janela que abriu aqui, na janela de criar um novo documento, a gente vê que tem vários campos. Eu vou explicar cada um deles. O nome é o nome do nosso arquivo. A gente pode escolher, por exemplo, aula 2. Aqui a gente tem alguns padrões de arquivos. A gente não tem muito interesse em mexer com esses padrões prontos, então por enquanto a gente não vai se preocupar com isso. Número de páginas. Quando a gente trabalha com algum documento que tem que ter mais de uma página, é aqui que a gente vai definir quantas ele vai ter. É como se a gente estivesse fazendo um PDF, que tem 1, 2, 3 páginas. O CorelDRAW vai organizar para a gente as páginas na interface quando a gente selecionar mais de uma. E é o que eu vou fazer, vou pôr 3 aqui, para a gente ter mais ou menos uma ideia do que está acontecendo. O modo de cores primárias é bastante importante. A ilustração digital, ela depende da configuração de cor. Então, se eu tenho interesse em fazer uma arte uma arte apenas por meio digital, em que eu vou estar expondo no Facebook, no Instagram ou até no meu site, eu vou dar preferência para o esquema de cores RGB. O RGB é a composição de cores digital com as cores primárias vermelha, verde e azul. Os pixels da tela do seu monitor trabalham com o esquema RGB. Em cada pixel a gente tem um LED, um vermelho, um verde e um azul, que estão piscando em intensidades diferentes para fazer as diversas combinações de cores. Por isso que esse padrão RGB é ideal para artes que vão ser exibidas em monitores. A CMYK é um pouquinho diferente. Ela usa 4 cores primárias, ciano, magenta, amarelo e preto, para fazer a combinação de cores e atingir a cor que a gente quer. A diferença é que esse padrão de cores é ideal para as artes que vão ser impressas. É porque quando a gente vai imprimir uma arte, as cores que vão estar sendo misturadas para atingir o tom que a gente quer é o ciano, magenta, amarelo e preto. Então, para uma arte que vai ser impressa, um banner, pode ser uma camiseta, pode ser um pôster, nós vamos priorizar o padrão de cor CMYK. Para efeito de explicação, eu vou escolher o RGB. As dimensões. Nesse caso, a gente está trabalhando exatamente com as próprias dimensões do nosso documento. Aqui não tem muito segredo. Se você vai trabalhar com um documento que vai ser impresso, é importante se atentar ao formato na qual ele vai ser impresso. Aqui no caso A4, se a gente fosse imprimir o documento na folha A4, A5, A6 e por diante. A gente tem diversos tipos de formato aqui. A largura vai definir a largura do nosso documento, o nosso espaço, a nossa tela em que a gente vai ter para desenhar. E aqui no caso vão ser 21 centímetros por 29,7 centímetros. Aqui tem milímetros, mas eu posso mudar por centímetros para ficar um pouquinho mais fácil. E a nossa orientação do documento, se ele vai estar em pé, se ele vai estar deitado e tudo mais. Como nós estamos trabalhando aqui, no caso, com um padrão RGB, que é um padrão de cores para ser exibido em monitor, ao invés de trabalhar com uma arte que vai estar sendo medida em centímetros, que seria algo mais para uma arte que vai ser impressa, é preferível que nós mudemos de centímetros para pixels. Nesse caso, a gente vai ter a resolução final da nossa arte. Aqui a gente tem uma resolução um pouquinho grande. Normalmente os monitores que a gente vê por aí tem menos da metade dessa resolução aqui. O DPI ele é bem importante também. DPI vem de dots per inch, que são os pontos por polegada. Eles vão definir o quão nítido vai ser a sua imagem. O padrão e até o recomendado são 300 dpi. Muito mais que isso não vai fazer muita diferença e só vai deixar o seu documento muito maior. Menos que isso já não vai ser mais interessante você fazer uma arte de alta resolução. Para fazer algo menor, algo mais leve, algo mais rápido, tudo bem, não tem problema.
mas recomendo sempre deixar em 300 dpi. Ok. Agora que nós criamos o nosso documento, a gente tem que saber como é que a gente vai começar a, de fato, desenhar, ou editar a imagem, ou fazer o nosso logo. Nossa primeira ferramenta importante vai ser a barra de propriedades, que é essa barra que eu estou mostrando para vocês aqui. Nessa barra, eu vou ter uma gama de configurações e propriedades específicas do objeto que eu selecionei. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Eu vou aqui desenhar um retângulo, mais tarde eu vou explicar como é que a gente usa a ferramenta de retângulo, mas por agora a ideia é só a gente desenhar um retângulo. E eu vou selecionar esse retângulo. Aqui, se vocês lembram de como é que estava antes a barra de propriedades, que era assim, no momento em que eu seleciono o retângulo, ela muda. O que eu tenho aqui são as propriedades do objeto em que eu selecionei no momento. Nesse caso, aqui em cima, eu consigo mudar a posição do meu retângulo. Essas coordenadas aqui são as coordenadas de posição. Se eu editar alguma coisa, você vê que ele se moveu. Essas aqui são as dimensões do tamanho do nosso retângulo. Nesse caso, essas são as dimensões atuais dele. Posso mudar para editar alguma coisa. Opa. E aqui eu tenho a opção de bloquear a proporção. Quando eu faço isso e eu tento mudar uma das dimensões do retângulo, a outra vai mudar proporcionalmente para manter a proporção do retângulo. No caso, se eu deixar isso aqui desbloqueado e mudar só um, você vê que esse valor aqui não vai mudar. Agora, se eu selecionar a edição proporcional e eu mudar o tamanho desse retângulo, as duas dimensões vão mudar, a fim de manter a proporção. Aqui eu tenho o ângulo de rotação, no qual eu consigo rotacionar meu objeto. Posso definir um valor do ângulo de rotação, a fim de mudar a orientação do objeto. Eu vou entrar com mais detalhes sobre como a gente faz essas alterações no objeto mais pra frente. Por enquanto, eu só queria apresentar para vocês a barra. Essa barra, se a gente quiser alterar algumas propriedades da nossa folha de desenho, a gente tem que selecionar uma zona neutra, ou seja, uma zona que não tem nenhum objeto fora do desenho. E agora eu volto para a minha barra padrão. Aqui eu consigo facilmente editar a minha folha de desenho que eu tinha pré-definido o formato dela antes. Eu consigo mudar desde a orientação até as dimensões do meu desenho sem problema algum. Certo? Essas próximas ferramentas aqui são as ferramentas de edição da página. Por exemplo, se eu quero editar o meu documento e aplicar essa edição da minha folha de desenho em todas as páginas, eu deixo essa opção selecionada aqui. Se eu seleciono essa opção, que é a página atual, as minhas edições que eu fizer na minha folha de imagem vão ser aplicadas apenas a essa página. Aqui embaixo, eu consigo acessar as minhas outras páginas de desenho. Aquelas que eu tinha pré-definido antes, que iam ser 3 páginas. Aqui fica um pouco mais fácil de enxergar como é que funciona. Eu posso ter em cada uma delas um desenho diferente. Posso ter um retângulo aqui. Posso ter um polígono aqui. E cada uma delas vai estar diferente. Se eu vir aqui na página 2 e selecionar página atual, a mudança que eu vou fazer aqui na dimensão agora vai se aplicar somente a essa página, enquanto as outras permanecem com a mesma resolução de antes. Vocês podem ver a página 1, a mesma coisa, página 2 foi a página que eu alterei, e a página 3, assim como a página 1, também não foi alterada. Eu vou deixar selecionado aqui todas as páginas por enquanto. Aqui eu posso editar mais uma vez as minhas unidades do desenho. No caso, eu quero continuar com pixels, eu posso mudar para centímetros de volta, posso mudar para polegadas, não tem problema nenhum. Aqui eu tenho a minha distância de deslocamento.
Se eu selecionar um objeto e clicar com uma das setinhas aqui para mover ele vai estar se movendo cada vez a 10 pixels para uma direção. 10 para a direita, 10 para a esquerda, 10 para cima, 10 para baixo. Se eu alterar essa distância aqui para 100 e eu mover o meu objeto, ele vai estar se movendo 100 pixels a cada clique. E assim por diante. Isso é muito bom caso você queira alinhar os objetos ou mudar eles com a mesma proporção e deixar tudo bem medido, certinho. Caso você esteja fazendo algum programa que precise de um dimensionamento mais rigoroso. Agora, mais uma outra parte da interface que eu quero apresentar para vocês é essa aba grandona aqui na direita. Ela é a nossa barra de propriedades. Nessa barra, a gente tem esse símbolo de mais, em que eu posso clicar para abrir ou fechar mais janelas de controle. No caso, no meu programa, eu tenho aberto uma barra de propriedades e uma barra de objetos. A barra de propriedades, ela é uma barra ainda mais específica para as propriedades daquele objeto. Nessa barra de propriedades, nós temos contorno do objeto, a gente tem a espessura do contorno, a gente tem a forma com que ele se comporta em curvas, a gente tem o desenho do contorno, caso ele seja sólido, seja pontilhado, seja um monte de bolinho. A gente tem também aqui em cima o preenchimento do objeto. Mais tarde eu vou entrar em detalhes quanto a isso. E aqui a gente tem a transparência do objeto. Isso é, o quão visível ele vai ser. Se ele vai ser opaco, se ele vai ser translúcido, tudo mais. Mas eu quero dar um pouquinho mais de atenção, por enquanto, na aba de objetos. Esse gerenciador de objetos foi reformulado agora para a minha versão do Corel e ela muda bastante para cada versão. Eu estou usando o Corel 2019. Talvez vocês possam estar utilizando uma versão diferente, um pouquinho mais antiga. Eu lembro que 2018 não era assim, mas funciona de um jeito bem parecido. Nessa minha barra de objetos, eu consigo editar e selecionar os objetos que estão separados por páginas e camadas. E como é que isso funciona? Vocês veem aqui que na página 1 eu tenho o meu objeto retângulo, que é esse objeto aqui, que de fato está na página 1. Na página 2, eu tenho na minha primeira camada um retângulo, que é esse aqui que está na página 2. Vocês veem que a partir do momento em que eu cliquei nele, a minha folha foi direcionada para a página 2. Se eu vier agora para a camada 3, na camada 1, eu tenho o polígono. Muito bem. Se eu estiver na minha página 1 e fizer mais um objeto, nesse caso eu vou fazer uma elipse, agora na minha camada 1 eu tenho dois objetos. Eu tenho a minha elipse e o meu retângulo. Essa ferramenta aqui vai te permitir trabalhar com o posicionamento deles. Não só o posicionamento de fato onde ele está no desenho, mas se ele está na frente ou atrás de um outro objeto. Para isso ficar mais visível, eu vou dar aqui rapidinho um preenchimento para eles. Não se preocupem que eu vou entrar em detalhes de como a gente faz o preenchimento de objetos. Vou dar para eles uma cor fácil de distinguir. Vocês podem ver que eu fiz a elipse depois de ter feito o retângulo. Então ela vai estar na frente do meu retângulo. Dizem que ela está tampando o retângulo. Se eu pegar esse retângulo aqui e arrastar ele para cima da elipse, ele passa a ficar para cima. E ele agora cobre a elipse. Existem atalhos para fazer isso mais rápido. Eu posso simplesmente clicar na elipse, segurar Ctrl e apertar Page Up. A mesma coisa acontece. Ele passa para o objeto de cima e agora ele está cobrindo o meu retângulo. Vocês veem que aqui na camada, quando eu vou mexendo, eles vão mudando de posição. Outra coisa que eu posso fazer nessa barra de objetos aqui é alterar a visibilidade e a editabilidade dos meus objetos. No caso, se eu selecionar a minha elipse e clicar nesse olho aqui, eu deixei ela invisível. Então eu não consigo mais selecionar ela. E nem ver. Clicando mais uma vez, eu volto a ver minha elipse. Eu posso também alterar a editabilidade dela. Ou seja, se eu clicar nesse símbolo de cadeado aqui, agora eu não consigo mais selecionar a minha elipse. Não importa se eu clicar, se eu arrastar a caixinha de seleção, não consigo de jeito nenhum, apenas o retângulo.
Mas eu posso voltar aqui para minha elipse no menu de objetos e deixar ela editável mais uma vez, desbloqueando ela. Esses dois objetos, eles estão na mesma camada. Eu não desbloqueei a elipse. Esses dois objetos estão numa mesma camada. Ou seja, eles estão agrupados na mesma camada nesse menu de objetos. Então isso me facilita conseguir ocultar a camada inteira, ou seja, os dois objetos, bloquear os objetos e alterar o status deles devido à impressão. Ou seja, se eu clicar nesse desativar a impressão, assim que eu exportar o meu documento para impressão, esses objetos não vão aparecer. Isso é muito bom caso você tenha linhas de guia. Você está desenhando, você precisa de uma precisão muito grande, você traz algumas réguas, alguma coisa assim. Você desenha pontos de referência do posicionamento de alguns objetos e você desabilita a impressão, quando você for exportar esse objeto ele não vai aparecer. Lembrando que as camadas são grupos dentro das páginas e para cada página, no caso, eu tenho aqui uma camada, mas eu posso adicionar mais. Então, ainda na página 1, eu consigo adicionar uma nova camada em que eu posso selecionar ela e criar um novo objeto, um outro retângulo, que agora está na camada 2. Então, se eu esconder a camada 1, o meu retângulo que ainda está na camada 2 continua aparecendo. As camadas também têm a mesma ideia de sobreposição dos objetos. Então, se eu trouxer o meu retângulo aqui para frente da minha elipse, e a camada 2 estiver em cima da camada 1, ele vai estar sobrepondo ela. Agora, se eu pegar a camada 1 aqui no meu menu de objetos e trazer ela para cima da 2, agora quem está sobrepondo o retângulo é a minha elipse. Essas são algumas ferramentas básicas da interface. Elas são o suficiente para a gente ter uma noção de como editar agora o nosso desenho. E no próximo vídeo eu vou estar ensinando como fazer formas, como desenhar os objetos, mexer com as curvas dos objetos e usar as ferramentas de lápis para você realmente desenhar curvas abstratas e ter um pouquinho mais de liberdade.